Pouca gente imagina que um dos grandes atacantes brasileiros do século XXI quase ficou pelo caminho ainda na adolescência. Roberto Firmino nasceu em Maceió, Alagoas, e cresceu no conjunto Virgem dos Pobres, uma comunidade localizada nas margens da Lagoa Mundaú. A sua trajetória teve início de forma despretensiosa, como acontece com tantos jovens do futebol brasileiro. Foi um dentista, Marcelo Sportella, quem enxergou o talento do menino alagoano e o levou ao CRB, um dos principais clubes de Alagoas. Firmino chegou ao Galo com apenas 14 anos. Não era o mais forte e nem o mais rápido, mas tinha algo que chamava a atenção de quem realmente observava com cuidado: a inteligência com a bola nos pés. Ele sabia se posicionar, usava os dois pés e tinha uma capacidade incomum de encontrar espaços curtos em meio a defensores. No CRB, Firmino disputou competições interestaduais em São Paulo, jogou o Campeonato Alagoano Infantil e atuou também em torneios sub-18. Era tratado como uma das promessas da base. Porém, quando chegou a hora de assinar o primeiro contrato profissional, o clube não ofereceu a valorização que ele e sua família esperavam. O projeto de carreira naquele momento não parecia muito claro, e foi justamente essa falta de perspectiva que empurrou o garoto para fora do clube. E essa saída precoce poderia ter sido o fim da linha, mas Firmino encontrou uma nova chance em Santa Catarina. Em 2008, aos 17 anos, foi acolhido pelo Figueirense, que enxergou no jovem alagoano um talento em construção. Foi uma mudança drástica, do calor úmido de Maceió para o clima ameno de Florianópolis, da tranquilidade da Lagoa para os treinos intensos de um clube que havia acabado de cair para a Série B. No Figueira, Firmino rapidamente se destacou nas categorias de base, ganhou minutos, confiança e no ano seguinte brilhou na vitrine mais importante do futebol brasileiro, a Copinha. Mesmo em uma equipe que não chegou às fases finais, o atacante chamou a atenção pela movimentação fora da área, pelas assistências e pela capacidade de decidir jogos sem precisar ser o centro das atenções. Com apenas 18 anos, em outubro de 2009, Firmino estreou como profissional. O jogo foi contra a Ponte Preta, pela Série B do Brasileirão. Ele entrou no segundo tempo no lugar de Toninho, e embora o Figueirense tenha perdido a partida por 2-1, era só o começo de uma caminhada muito promissora. O ano de 2010 seria o da afirmação. Promovido de vez ao elenco principal, Firmino se tornou titular ao longo da temporada e marcou seu primeiro gol como profissional no dia 8 de maio, em uma vitória por 1-0 sobre o São Caetano. Foi o típico gol de quem sabe onde estar na hora certa, infiltração precisa na área e uma finalização simples, mas certeira. Ao longo da Série B daquele ano, Firmino marcou 8 gols em 36 partidas. E mais do que isso, tornou-se uma peça fundamental no ataque do Figueirense, que terminou o campeonato como vice-campeão e garantiu o retorno à elite do futebol brasileiro. E nessa reta final de competição, o seu nome já começava a circular entre olheiros de fora do país. Com boa visão de jogo, criatividade e um repertório técnico refinado, Firmino chamava a atenção por um detalhe que poucos atacantes da sua idade dominavam: a capacidade de jogar entre as linhas como se fosse um meia atacante infiltrado. E foi justamente isso que o separou do comum. No dia 1º de dezembro de 2010, pouco depois de ajudar o clube a subir para a Série A, Roberto Firmino se despediu do Figueirense. Aos 19 anos, ele já tinha números sólidos como profissional e uma proposta irrecusável na mesa. O seu próximo destino seria a Europa, e ao contrário de tantos que buscam grandes centros, Firmino começaria sua história no velho continente por caminhos menos óbvios. Bom, após se destacar no Figueira, Firmino embarcou rumo ao futebol europeu, assinando o contrato com o Hoffenheim da Alemanha. A transferência se tornou oficial apenas no dia 1º de janeiro de 2011, data em que ele foi registrado pelo clube. A sua chegada ao time alemão não foi fruto de uma tradicional rede de scouts. Anos depois, o olheiro do clube revelaria que só descobriu Firmino por meio do jogo Football Manager, uma história que por si só já daria um filme. A estreia de Firmino na Bundesliga aconteceu em fevereiro, na derrota por 2-1 para o Mainz, entrando no Frankfurt. Ainda assim, a sua primeira temporada foi tímida. Ele fez apenas 3 gols em 11 jogos, teve dificuldades físicas e entrou como titular em apenas 3 partidas. O clube alemão via potencial,
mas sabia que o desenvolvimento exigiria paciência. E essa evolução começou a se tornar visível na temporada 11-12. O brasileiro iniciou o campeonato com atuações mais consistentes e balançou as redes 4 vezes nos 3 primeiros jogos, com destaque para o doblete contra o Wolfsburg na 6ª rodada. Apesar disso, enfrentou problemas extracampo. Ele chegou atrasado a um treino e acabou afastado por um breve período. E quando retornou, terminou a temporada com 7 gols e começou a ganhar espaço real no elenco. Já em 12-13, o Hoffenheim viveu uma temporada dramática, lutando contra o rebaixamento durante quase todo o campeonato. O time passou boa parte do ano no fim da tabela, mas venceu o Borussia Dortmund fora de casa na última rodada, garantindo a chance de disputar os playoffs. Contra o Kaiserslautern, Firmino brilhou. Ele marcou 2 gols no jogo de ida, foi decisivo e ajudou o time a se manter na elite alemã. O ponto de virada, no entanto, aconteceu na temporada seguinte, 13-14. Sob nova filosofia de jogo, Firmino encontrou a sua melhor versão até então. Alternando entre a função de segundo atacante e meia atacante, ele participou de maneira direta em diversos gols da equipe. Logo na segunda rodada, por exemplo, foi protagonista na goleada por 5-1 sobre o Hamburgo, com 2 gols e 3 assistências. E ao longo da Bundesliga, voltou a aparecer bem contra grandes rivais como o Schalke 04, Bayern de Munique e o Borussia Dortmund. Ao fim da temporada, ele somou 16 gols e 12 assistências, sendo o 4º maior artilheiro e o 2º maior garçom da liga. Em março desse mesmo ano, ele renovou seu contrato até 2017, mas a temporada 14-15 acabou sendo a última pelo clube. Ainda que não tenha repetido os números absurdos do ano anterior, ele manteve o bom nível. Terminou com 7 gols e 10 assistências na liga, atrás apenas de Junuzovic e De Bruyne em passes para gol. Na Copa da Alemanha, ele brilhou na edição de 13-14 com 6 gols em 4 jogos e quase levou o time às semifinais. Foi parado pelo Wolfsburg, mesmo tendo marcado 2 gols na eliminação. E essa despedida aconteceu em grande fase. No dia 23 de junho de 2015, o Hoffenheim anunciou a venda do jogador ao Liverpool da Inglaterra. Firmino deixou o clube com 153 jogos, 57 gols e dezenas de atuações memoráveis. O Manchester United também esteve interessado na contratação, mas o rival vermelho pagou mais e levou o craque para Anfield. Firmino sairia da Alemanha como um jogador completamente transformado, mais tático, mais inteligente, mais completo e muito mais maduro. Aliás, todos esses dados que você viu aqui, eu tirei direto do SofaScore, o maior aplicativo de estatísticas em tempo real do mundo, que agora é parceiro do Analisando o Jogo. No aplicativo você encontra de tudo: escalações, mapas de calor, nota dos jogadores, históricos de confrontos e muito mais. Tudo na palma da sua mão e com uma velocidade absurda. E o melhor, totalmente de graça. O QR Code está aqui na tela e na descrição e no primeiro comentário fixado você encontra o link de download. Baixando por ele, além de ter o melhor aplicativo para entender o jogo além do óbvio e em tempo real, você ainda dá uma força para Analisando o Jogo. Não perde tempo porque vale muito a pena. Valeu demais, SofaScore. No dia 24 de junho de 2015, Roberto Firmino foi oficialmente anunciado como novo reforço do Liverpool, que desembolsou 41 milhões de euros, cerca de 142 milhões de reais na época, ao Hoffenheim para contar com o brasileiro. A contratação marcou o início de uma das passagens mais emblemáticas de um jogador brasileiro por um clube europeu. Firmino estreou em um amistoso no dia 2 de agosto contra o Swindon Town e fez a sua estreia na Premier League dias depois, entrando no segundo tempo da vitória por 1-0 sobre o Stoke City. O seu primeiro gol veio em novembro, numa vitória expressiva por 4-1 contra o Manchester City, lá dentro do Etihad Stadium. A chegada de Klopp ao comando técnico logo depois foi decisiva. Afinal, o treinador alemão enxergou em Firmino um falso 9 ideal para o seu estilo de jogo. Com liberdade de movimentação, intensidade na pressão pós-perda e muita inteligência tática, Firmino se destacou nessa nova função, encerrando a sua primeira temporada como artilheiro e líder de assistências dos Reds na Premier League. Na temporada 16-17, o brasileiro se consolidou como peça-chave do ataque do Liverpool. Ele marcou gols importantes, como os 2 na goleada sobre o Leicester e o tento diante do Arsenal. Ainda que o clube não tenha conquistado títulos naquele ano,
o brasileiro encerrou a temporada com 12 gols e 8 assistências em 38 partidas, sendo um dos grandes destaques do elenco. A temporada seguinte, 17-18, foi a de sua afirmação definitiva. Com a chegada de Salah e a consolidação do trio ofensivo formado por Firmino, Salah e Mané, o ataque dos Reds se tornou um dos mais letais da Europa. Firmino terminou o ano com 27 gols e 17 assistências em 54 jogos, o seu melhor desempenho individual pelo clube. Na Champions League, marcou 10 gols e deu 8 assistências, sendo fundamental na campanha que levou o Liverpool à final, perdida para o Real Madrid. O desempenho rendeu ao brasileiro a renovação de contrato até 2023 e uma vaga na seleção da Copa do Mundo da Rússia. A temporada 18-19 ficou marcada por momentos simbólicos. Firmino marcou o 1000º gol do Liverpool em Anfield pela Premier League, um hat-trick contra o Arsenal e foi essencial na reta final da Champions League. Ainda que tenha sofrido com lesões e tenha marcado menos gols do que no ano anterior, o brasileiro foi parte importante da conquista da Champions League, vencida sobre o Tottenham por 2-0. Em 19-20, ele foi novamente decisivo. Marcou gols importantes, como o que garantiu o título do Mundial de Clubes contra o Flamengo na prorrogação. Além disso, foi o primeiro brasileiro a atingir a marca de 50 gols na Premier League. E mesmo com uma temporada discreta em termos de números, com 9 gols na Liga, ele ajudou o Liverpool a conquistar a Premier League pela primeira vez em 30 anos. A temporada 20-21, no entanto, foi marcada por altos e baixos. Apesar de alguns bons momentos, como os 2 gols no clássico contra o Manchester United e a braçadeira de capitão em uma vitória diante do West Bromwich, Firmino voltou a ter números discretos, terminando a Premier League com 9 gols. O Liverpool terminou a temporada em 3º lugar e não conquistou nenhum título expressivo. Já no ciclo de 21-22, as lesões atrapalharam muito a sua continuidade, mas ele ainda contribuiu com gols importantes na Premier League, FA Cup e Liga dos Campeões. O Liverpool conquistou 2 taças, a Copa da Liga Inglesa e a FA Cup, ambas contra o Chelsea, vencida nos pênaltis. Firmino também participou da campanha europeia até a final, quando o Liverpool foi derrotado pelo Real Madrid. A sua última temporada no clube, 22-23, começou com um grande destaque. Na histórica goleada por 9-0 sobre o Bournemouth, ele deu 3 assistências e marcou 2 gols. Com isso, atingiu uma marca de 100 gols com a camisa do Liverpool, sendo o primeiro brasileiro a alcançar tal feito por um clube inglês. Ainda marcou um dos gols na goleada por 7-0 sobre o United, a maior da história do clássico. Porém, apesar das contribuições individuais, o Liverpool encerrou a temporada sem títulos e em 5º lugar na Liga. Firmino terminou com 12 gols e 4 assistências em 34 jogos. Ao todo, o brasileiro disputou 362 partidas pelo Liverpool, marcou 111 gols e deu 79 assistências. Ele se tornou o brasileiro com mais gols e mais jogos na história do clube, conquistando 7 títulos: a Premier League, a Champions League, o Mundial de Clubes, a Supercopa da UEFA, a FA Cup, a Copa da Liga e a Supercopa da Inglaterra. Ao deixar o clube em maio de 2023, ele recebeu diversas homenagens de torcedores e um grande mural nos arredores de Anfield, um símbolo da profunda conexão entre o camisa 9 e a torcida vermelha. E por fim, depois de encerrar uma era gloriosa no Liverpool, Firmino optou por um novo desafio: se juntar à liga que começava a atrair estrelas do futebol mundial. No dia 4 de julho de 2023, foi anunciado como reforço do Al Ahly da Arábia Saudita. A expectativa era enorme e não demorou para que ele mostrasse o seu cartão de visitas. No dia 11 de agosto, na sua estreia oficial, Firmino brilhou com um hat-trick na vitória por 3-1 contra o Al Hazem pela primeira rodada do campeonato saudita. Parecia o início de uma nova fase empolgante. Porém, o futebol raramente segue um roteiro previsível. Após a estreia espetacular, Firmino passou por um longo jejum de gols. E mesmo sendo o capitão da equipe, perdeu espaço no time titular e viu a sua participação diminuir consideravelmente ao longo da temporada. Ele só voltou a marcar em fevereiro de 2024, quando atuava mais recuado, como meia atacante. Ao final da temporada 23-24, acumulou 9 gols e 7 assistências em 34 jogos, mas sem levantar troféus. Era um início promissor que acabou frustrado por instabilidade e decisões técnicas do clube. A temporada seguinte começou com a esperança de retomar o protagonismo.
Firmino seguiu como capitão e chegou a marcar em jogos da Supercopa, da Liga Saudita e da Liga dos Campeões Asiáticas. Porém, o projeto do Al Ahly tomou um rumo inesperado quando, na janela de transferências de janeiro de 2025, a diretoria excedeu o limite de jogadores estrangeiros inscritos no Campeonato Saudita. Surpreendentemente, Firmino foi um dos cortados da competição nacional, ficando disponível apenas para os jogos da Champions Asiática. A decisão causou um estranhamento, até por ele ser um dos principais líderes do elenco. No mesmo período, inclusive, Neymar também havia perdido a sua vaga no Al Hilal pelo mesmo motivo e retornou ao Santos. O gesto do camisa 10 brasileiro repercutiu fortemente no Brasil e Firmino recebeu sondagens de alguns clubes interessados em repatriá-lo. Mas ao contrário de Neymar, Firmino decidiu permanecer no Al Ahly, focado na campanha continental. E foi justamente na Liga dos Campeões Asiática que Bob encontrou a sua redenção. Livre das limitações de inscrição, ele reencontrou o bom futebol, marcou 4 gols na fase de grupos e continuou sendo decisivo nas fases eliminatórias. Ele balançou as redes nas quartas de final e na semi, conduzindo o Al Ahly até a grande decisão. Na final, Firmino não marcou, mas deu 2 assistências na vitória por 2-0. Ele comemorou seu primeiro título no continente asiático e foi eleito o melhor jogador da Liga dos Campeões da AFC. Agora, ao que tudo indica, de acordo com algumas informações, Firmino está indo para o Al Saad. Porém, eu deixo a pergunta aqui: o jogador teria espaço no seu time em 2025? E além disso, ele já garantiu o seu lugar entre os maiores atacantes brasileiros desse século XXI? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, junto com o seu like e a sua inscrição no canal. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima!